Boa tarde, amigos do YouTube. Olha aqui nós novamente para aprendermos um pouquinho mais. Assim como combinado na semana passada, estou eu aqui e o Otávio Pérez, que vai aqui estar nos acompanhando, estudando junto, porque ele é um estudioso da doutrina espírita. Então só vamos ganhar com isso. Aprendemos nós aqui e você aí. Tudo bem. Obrigado, Mirtes, pela apresentação, pela oportunidade de trabalharmos nessa área do nosso mestre, voltarmos como trabalhadores da última hora, no espírita que somos, nossa obrigação, né? Uma obrigação que a gente faz com todo o coração aberto, com muito prazer. Hoje tem um tema que você escolheu, você quer falar sobre ele? Sim, nós escolhemos um tema, ele é bem polêmico, porque ele retrata algumas irrealidades, ou aquilo que a gente acredita ser verdade. Então hoje nós vamos desvendar um pouquinho sobre o umbral, o inferno e o purgatório. A palavra umbral é de origem espanhola e é usada para designar a ombreira da porta que separa um cômodo do outro. Ela é um sinônimo de entrada, ádito, linear, porta ou ombreira. Aquelas laterais das portas, né? Que a gente fala, os batentes, né? Que a gente portais, diz, né? Os portais, né? Esse era o sentido da palavra esse. Embora seja interessante conhecer o conceito, o termo ganhou outro significado com a doutrina espírita. Né? No espiritismo, umbral se refere a um estado ou um lugar de transição onde os espíritos que não souberam aproveitar a oportunidade da evolução na Terra são encaminhados provisoriamente. Esta definição vem com o espírito André Luiz na obra Nosso Lar, psicografada pelo médium Chico Xavier. O umbral, portanto, é um local onde o mundo espiritual, onde se encontram os espíritos inferiores após a desencarnação. Tudo bem. Quem que vai para o umbral? Há uma tendência, todos nós vamos para o umbral. Não é bem verdade isso daí. A maioria vai. Alguns não vão para o umbral. Passam, né? Ele é uma morada provisória dos espíritos que não progrediram durante a passagem da Terra. Quem que vai para o umbral? Aqueles espíritos que cometeram delitos morais quando estavam encarnados. A maioria desses espíritos passam pelo umbral para refletir sobre as suas falhas durante a vida física que teve aqui na Terra. Tá? Então é uma passagem. Tá? Quais tipos de comportamentos que podem levar a gente para o umbral? Não é somente espíritos totalmente perversos, ruins, como todos pensam. Às vezes as pessoas têm qualidades morais, mas têm seus defeitos ainda, têm suas falhas. Então, passam por lá por um determinado período. Tem pessoas que ao desencarnarem, elas passam por alguns minutos, outros por horas, dias, meses, anos, séculos até. Depende do estágio evolutivo que esse espírito se encontra, tá? Ou simplesmente ele desencarna e já acorda em um outro local que não seja um umbral, tá? Vai depender muito da evolução que esse espírito teve na sua passagem terrena. Então, o propósito dessa apresentação nossa de hoje é desmistificar uma série de coisas que foram criadas com relação ao inferno, né? Então, por exemplo, quem pode ir para o umbral? Uma pessoa, um assassino, uma pessoa que se aproveita das outras pessoas, um estuprador, um incestuoso, enfim, todas essas coisas bárbaras que a gente está acostumado a ver, né, ao longo da nossa vida. Mas não necessariamente todas essas pessoas, elas realmente vão obrigatoriamente, não tem a menor chance. Vai também aquelas pessoas que têm problemas psíquicos, né? Fardos psíquicos, vamos assim dizer, na linguagem espírita, e emocionais, porque elas estão desequilibradas, elas não estão com uma energia boa, não estão com um estado vibratório bom. Tá? Pessoas que guardam mágoas de outras pessoas, culpas de coisas, delitos cometidos. Tá? E esses acúmulos de sentimentos ruins mudam a psique da pessoa. E o espírito passa a ter pensamentos negativos.
Então ele vai para o umbral para expurgar, tirar esses pensamentos negativos, e a partir do momento que esses sentimentos são expurgados, aí eles saem do umbral e normalmente vai para uma colônia. Nós chamamos de colônias espirituais, que é onde a pessoa vai fazer um estágio, e depois ela retorna para o sistema de reencarnação. Nós somos errantes, né? Reencarnamos. Erramos o tempo todo. Exatamente. Só não volta para a reencarnação quem já está num patamar bem mais superior. Fala um pouquinho do suicida para nós aí. O Vale dos Suicidas, né? O suicídio para o espírito não é apenas um atentado fatal contra o corpo de maneira consciente. Existe também o suicídio inconsciente, decorrência de maus hábitos, tais como o excesso de alimentação, uso de drogas lícitas e ilícitas. No umbral, existe um lugar específico para quem comete o suicídio, o Vale dos Suicidas. Quem acaba com a própria vida normalmente faz isso pensando em se livrar da dor. Olha como a gente se engana, né? Mas como a alma é imortal, o espírito permanece vivo, há continuidade no plano espiritual. Então a gente acredita que o sofrimento acaba quando você termina a vida material. Só que o espírito é eterno e ele carrega suas dores, seus sentimentos, e aí é que o sofrimento aumenta, né? O sofrimento e a angústia que dominam seus pensamentos não cessam após a morte do corpo físico. No Vale dos Suicidas, os espíritos se agrupam por afinidades, assim como em outras regiões. Muito bem. É interessante esse agrupamento de afinidade, como tem na Terra, né? Igualmente. Os amigos, os encontros de motociclistas, os roqueiros, os pagodeiros, etc. E tal. Grupos específicos, vamos dizer assim, lá né? Continua mesmo, a história continua. A história continua. Só que de uma forma... Agora vamos perguntar, onde é que fica esse tal de umbral aí? Né? Vamos lá ver, vamos ver. Tem endereço isso daí? Tem endereço, com certeza tem. Tem endereço, vamos lá. O umbral, segundo a doutrina espírita, obtida de informações mediúnicas, nossos espíritos vieram aqui nos socorrer e nos explicar o que se passa do outro lado. Ele começa na crosta terrestre, vai até algumas dezenas de metros para cima. Ele vai encostar nessas colônias. O que são as colônias? Depois, daqui a pouquinho, a gente fala um pouco mais. Então, é uma região sombria, nevoenta, escura, tá? Que se segue aos fluidos carnais. Ela é uma região de esgotamento de resíduos mentais, é uma espécie de zona de purgatorial, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, tá? Menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Xavier, 2014, dito por ele. O umbral não é um inferno, um ambiente subterrâneo, né, habitado por desencarnados em completa bagunça, como todos pensam. Além de permeado de sofrimentos, infligidos por criaturas diabólicas, vão se passar ao restante da eternidade. Não é isso daí, tá? Vamos deixar bem claro isso daí. Está longe disso. É um lugar sombrio, onde as colônias espirituais, mas não se trata de um lugar de tortura, de propósito, de espíritos conduzidos por outros espíritos destinados para fazer essa tortura. Não tem isso daí, tá? Então não vai haver isso daí. Então existe essa imagem de inferno criada há séculos pela própria mente humana, o inferno de Dante, né, que a gente está acostumado a ouvir, falar, até na literatura a gente já leu, fogos incandescentes, caldeirões efervescentes, as pessoas sendo jogadas nas fogueiras, né? O diabo com seus tridentes espetando as pessoas, aquele martírio. Uma distorção, né, da realidade. Não existe isso. Na verdade, é uma continuação da nossa vida. A vida não para. O corpo morre, o nosso espírito continua o mesmo, da mesma forma. Só que ele vai para uma zona transitória para expurgar aquilo que ele não conseguiu eliminar nessa passagem, nesse processo reencarnatório. Vai para uma região sombria, nevoenta, tá? Então é uma zona vibratória específica, que congrega muitos desencarnados, mas muito mesmo, sofredores, mas não tem criaturas diabólicas para praticar tortura sem medida. Trata-se de um cenário lúgubre, triste, isso é verdade, tá? Inspira tristeza e muita dor, sentimento emanado pelos próprios espíritos que habitam ali,
temporariamente, transitoriamente. Ninguém vai passar o resto da vida no umbral, vou deixar bem claro isso, né? Os tipos de umbrais. Há 3 tipos de umbrais, né? O baixo umbral, que é chamado umbral, também conhecido como um umbral grosso, né? É um lugar onde se tem muito sofrimento, energia densa, uma luz sombria, terra pantanosa, lama. Lá se encontra o vale dos suicidas, como também os espíritos sofredores e presos à matéria, com ódio entre os outros. Mas abismo no umbral inferior que se encontra outro tipo de ser que possui energia pesada, como espíritos do mal e entidades maléficas. Embora o baixo umbral possua energia densa e pesada, existem equipes de socorristas lá, que socorrem espíritos arrependidos e merecedores de tratamentos e encaminhamento para o médio umbral, ou para as colônias espirituais que ficam no alto umbral. Como o lugar é perigoso por causa de espíritos revoltados e do mal, eles precisam tomar cuidado para não serem atacados. Depois tem o médio umbral, né? Já começa a ser mais parecido com aqui, as cidades, mas ainda é um pouco pesado, mas bem menos, né? E tem um umbral superior, que é onde se encontram as colônias espirituais, como o Nosso Lar, Colônia Esperança, Colônia das Flores, Colônia Arco-Íris, entre outras. Cada uma é especializada em determinada coisa. Então vamos entender que a gente tinha ideia de, eu sou espírita, eu vou morrer, eu quero ir para a Colônia Nosso Lar. De repente você está no umbral na Colônia Nosso Lar, né? É umbral. É umbral. Então vamos entender e desmistificar de uma vez sobre o umbral. O umbral é uma passagem para aprendizado do espírito. Não é sofrimento eterno. Todas as pessoas que passam pelo umbral passam para se depurar, para aprender um pouquinho mais e continuar evoluindo, que é a missão do espírito, a evolução. A ideia de que o umbral seja uma coisa absurdamente ruim. Se for umbral, baixo umbral é. Até o médio umbral, o baixo umbral tem como se fossem gangues de espíritos ruins atacando os outros. Igual aqui na Terra, só piorado, bem piorado, tá? Sofrimento eterno, dores, frio, tristeza, fome, exacerbado, você sente sede, não tem água, não termina aquela sede, né? Você tem uma doença que você tinha adquirido por maus hábitos, continua com aquelas dores, e as pessoas te infernizando, né? Um ambiente assim, péssimo. O médio, como se fosse uma cidade, uma periferia brava, né? Piorada, né? Vamos assim dizer, né? Sim. Das grandes cidades aí. E um umbral superior, que é muito melhor, que a gente almeja, eu falo, não quero ir para um umbral, eu quero sim. Um Nosso Lar, uma Colônia das Flores, então, tá bom, e a gente vai... Tá ótimo. Tá ótimo, porque na verdade, o melhor que o umbral superior serão os mundos mais evoluídos. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso daí, tá? Vamos lá então, vamos prosseguir aqui. Umbral e cidades trevosas. Então, já que nós estamos falando dessas estruturas, o umbral é como uma cidade, e as cidades trevosas como se fosse um bairro. Então mantém suas conjunções, suas características dadas pelo meio social e pela comunidade existente, tá? Então pensa no umbral como sendo uma cidade que tem prefeito, tem vereadores, seus subordinados e seus cargos relativos. Já as cidades umbralinas têm seus representantes, aqueles que são responsáveis por tudo que corra bem dentro da ordem estabelecida pelos elos maiores. Aqui ainda não fosse um distrito da cidade. Tem a cidade, como vereador, prefeito e tal, e os distritos seriam essas cidades umbralinas. Quem é que cuida do umbral? É chamado de guardião do umbral, é um elemental. São entidades espirituais relacionadas com os elementos da natureza. Isso é muito interessante, um capítulo à parte. Espíritos na natureza, os seres elementais, né? A entidade, essa coisa do umbral, ela foi criada por nós, graças aos nossos pensamentos ruins. Se a gente não pensasse em coisas ruins na maior parte do nosso tempo, tá? Infelizmente a gente pensa, então a gente estaria numa situação bem melhor, não teria mais. Inferno e purgatório. O Evangelho não faz menção alguma ao purgatório, que se foi admitido pela Igreja no ano de 593.
é incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece apenas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas e gravidades mediana. O princípio do purgatório junta-se à equidade, pois é a detenção temporária a concorrer com a perpétua condenação, que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para todos os delitos. Olha aí, né? O Espiritismo não nega, mas confirma a penalidade futura que ele destrói. É o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Olha isso aí. É aquela velha história criada pela mente humana, né? Pela mente humana. Então, inferno e purgatório. Então, foi criado então o purgatório, né? A Igreja Católica criou o purgatório para dar uma aliviada, a coisa estava brava, né? Estava todo mundo indo para o inferno. É um esquentamento, um caldeirão, uma espetada de capiroto lá que não tinha mais. Então deram uma. Tudo bem, vamos aliviar amenizar a sua pena, um pouquinho. Né? Você não está aprontando muito, você vai para o purgatório. Né? Então, para o Espiritismo, o inferno e o paraíso não existem, como a gente imagina. Então, a realidade é completamente diferente. São alegorias, são coisas mentais. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, por afinidade, mas podem se reunir onde queira, quando são perfeitos. Os mais evoluídos se reúnem onde eles quiserem, em qualquer lugar do universo. Não tem um lugar específico. Aqui mora o céu, aqui mora o inferno. Não existe isso daí, tá? A localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas, só na imaginação do homem. Do próprio homem. Né? Só tem na cabeça do homem. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever coisas cuja essência é finita. Não é possível compreender, não tem essa capacidade, tá? Então, frisando, reenfatizando, umbral é uma região fluídica, passageira, onde os encarnados, uma grande parte, nós vamos ter que passar um determinado período de tempo, ou não, depende de cada um, tá? E que fica circunscrita a essa região da Terra, tá? Vamos prosseguindo. Então, paraíso, inferno e purgatório. Quer falar, Emílio? Pode falar, pode continuar essa. Pode. Tá. O inferno, o paraíso não existe, acabamos de dizer, tá? Isso como a gente imagina, são alegorias. A localização, bom, isso aqui já falamos também, já discutimos, né? Tá. O que é então o purgatório, né? Dentro de uma visão que a gente entenda, tá? É um local onde você tem dores físicas e morais, um tempo de expiação, quase sempre na terra é o que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então, na verdade, aquele ditado que nossos antigos pais e avós diziam, ao inferno na terra, o purgatório aqui, não está errado. Não está porque aqui mesmo. é um local de provas e expiações. Ele tem que passar por isso daqui. É verdade. Ah, mas você acabou de dizer que tem umbral. Tem. O seu corpo morreu, você está continuando. A zona umbralina ela é temporária. Você vai passar mais uma expiação lá. Mais um período de sofrimento, de provas e expiações. Você não conseguiu se libertar, tá, dessas amarras, desses gatilhos que vem acompanhando você em reencarnações e mais reencarnações. Você precisa se liberar disso. De mágoa, de rancores, ciúmes, de inveja, de ódio, de violência, Rancor, de intolerância, de não aceitação das pessoas, dos seus irmãos, julgamentos. Ah, mas ele é assim assado e você não é? O Cristo já falou, tira o argueiro dos seus olhos antes de condenar o próximo. Você talvez seja pior do que aquele que você está dizendo. É verdade. Então, vamos lá. Então, essa continuidade do umbral, na verdade, é uma continuidade da Terra. Às vezes pode ser pior, um pouco pior, ou um pouco melhor, né? Dependendo do que você andou fazendo aqui, tá? Então, é uma alegoria, tá? E a gente vai passando por isso até ter uma purificação melhor. Céu. É um espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem atribulações da vida material, nem a angústia peculiares e da inferioridade.
O que realmente existe são mundos com diferentes estágios de evolução, que são habitados por espíritos de acordo com o grau de evolução atingido. Quanto mais evoluído, menor o sofrimento de seus habitantes são sujeitos até atingirem a perfeição. O Espiritismo admite que no universo existem diversos mundos em diferentes estágios evolutivos, habitados por seres encarnados ou não. Então, o que a gente fala, às vezes, num planeta onde tem uma evolução maior, o nível do inferno daquele planeta seja o nível da população terrena, do nosso planeta. Então, se a gente pensar que o umbral é uma coisa tão ruim, nós vivemos no inferno. Se formos comparar com planetas mais evoluídos do que nós. Mas você pode ser ainda feliz mesmo estando no mundo de provas e expiações. Depende da forma como você pensa. A felicidade é você que faz. Exatamente. O inferno você também é que faz. Também você que tá? faz. Então vamos entender o seguinte, nós falamos de umbral, né? Da Terra. Mas tem também o chamada pluralidade dos mundos. Tá? Então vamos entender o seguinte, na doutrina espírita nós temos o mundo dos primitivos, mundo de provas e expiações, mundos regeneradores ou de regeneração, mundos ditosos e mundo celeste ou divino. O mundo primitivo é o que a Terra já passou, a idade das pedras, das cavernas, dos homens primitivos. Uma barbárie, não tinha tecnologia, não tinha ciência, tinha lá um sofrimento imenso. O homem era quase um animal bruto, né? Assim dizer. Mundo de provas e expiações é o que a gente vive, ele já é um mundo melhorado, os espíritos já não são tão primitivos, já estão mais evoluídos, mas predomina o mal, infelizmente. Então, muitas provas, muitas dores, muitas expiações, né? Pessoas que vêm com sofrimento imenso, é câncer, é síndrome de Down, é cegueira, é autismo, Alzheimer, né? Alzheimer, deficiências locomotoras, etc. Sim. São provas, expiações duríssimas. Mundos regeneradores, é onde a gente está mudando para entrar, já é um mundo bem melhor. Existe o mal? Tem, mas numa escala bem menor. Verdade. As pessoas são mais caridosas, mais solidárias, a ciência é muito mais evoluída, as doenças desaparecem, as doenças como a gente conhece, que martirizam, trazem tanta dor para a pessoa e para a família, vão desaparecer. E os mundos ditosos, esse sim, o bem é superior, já não tem nem resquício de mal nenhum. Tá? Os espíritos são muito evoluídos, não tem mais necessidade de passar por prova, por expiações. No mundo de regeneração ainda tem algumas expiações, tá, gente? Mundos ditosos não tem mais, tá? Então a felicidade é plena. E tem por outro chamado mundo celeste ou divino. A gente vai chegar lá. Se Deus quiser e assim permitir. Como diz a amor, um dia todos nós seremos anjos. Sim, com certeza. É o mundo dos anjos. Sim. Dos seres celestiais perfeitos, tá? São seres divinos. Está longe, viu? Mas Deus nos criou para chegar até lá. A perfeição. Vamos chegar até com certeza. Ele. Tem que ter paciência. Só não se esqueça que nós somos eternos, né? Não vai Sim. ficar Temos todo o tempo do mundo. Tá. Vamos sintetizar o que nós fizemos, mesmo? Vamos. Porque o pessoal não ficar confuso. Tem um monte de informações, talvez novas, recentes para a maioria das pessoas. Vamos lá. Primeiro, somos eternos. Deus nos fez para sermos eternos. A gente não morre. Você pode querer morrer, não adianta, tá? Não dá medo. Aceite, agradeça a Deus, o dom da vida. Deus deu 2 dons para a gente. Primeiro, da vida. Segundo, o livre-arbítrio. Usou mal, peça. Usou bem, maravilha, vai ser premiado. Tá? Então, a morte ocorre apenas com o corpo carnal. 2, a misericórdia divina é infinita e todos seremos perdoados. E avançamos e sofremos menos à medida que progredimos moralmente dentro das nossas leis divinas. Eu sofro muito. Melhore-se. Como? Pratique a caridade no seu sentido mais amplo possível. A gente pode até falar sobre caridade a qualquer hora, né? Vamos sim. O que é essa? A caridade não é aquelas bolinhas que você dá ali para o pobrezinho. O sentido também é uma espécie, sim, mas não é tão pequenininha. Já dei minha esmola, já estou garantido com Deus e posso fazer o que eu quiser. Não é assim, tá? O inferno com chama, tacho, com líquidos fervendo, figuras diabólicas, não existe. O capiroto não existe, tá? Tira da cabeça daí. Não. O que tem são sombrias e tristes
extremamente infeliz, habitado por espíritos voltados para a prática do mal, que já eram praticantes do mal, vão continuar praticando, por onde passa o espírito cuja necessidade tem de se depurarem e evoluírem. E outra coisa, a esperança. Nenhum espírito permanece eternamente nas regiões umbralinas. O tempo de permanência é consequência da necessidade depuratória. Fala, mente. Pode encerrar. Exatamente isso. Então o inferno, né, o umbral, ou inferno, uns chamam de umbral, a igreja chama de inferno, não é tão ruim como a gente pensa. É mais um aprendizado. E nós já estivemos muitas mais vezes lá, né, do que possamos imaginar. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, até quando nós dormimos, dependendo da energia que nós vibramos, nós vamos até essas zonas umbralinas. Quem já não foi, eu tenho certeza que eu já fui. Qualquer um de nós pode ter ido. Pois se até a colônia, nosso lar, faz parte da zona umbralina. Sim. Então aquele que vai a trabalho, também vai ao umbral. É normal. É normal. Então eu acho que esse ensinamento da gente hoje foi proveitoso demais e eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e pedir a Deus, nosso Pai, que jogue bênção sobre a família de todos vocês e que vocês indiquem o nosso vídeo para que mais pessoas continuem aprendendo. Não podemos ser egoístas, temos que compartilhar aquilo que aprendemos. Isso. Até semana que vem, se Deus quiser, com as graças de Deus. Que assim seja.